Pessoal, bom dia, boa tarde, enfim, vamos lá, vamos perder tempo não. Na última aula eu comentei com vocês que para você que trabalha na elétrica, automação, eletrotécnica, instrumentação, enfim, seria interessante que se você tivesse para trabalhar, por exemplo, uma refinaria, uma indústria automobilística em plataformas de petróleo, seria interessante se você tivesse 3 conhecimentos adicionais ao que você já tem. Por exemplo, PLC, controladores lógicos programáveis, seria interessante se você tivesse DCS e SCADA, que é o SCADA, certo? Tivemos 3 aulas de PLC e tivemos uma introdução ao DCS e agora nós vamos dar continuidade com o DCS. Pois bem, imagina o seguinte, você tem uma máquina simples, um processo repetitivo, e precisa fazer automação. Pô, basta você pegar um PLC, dedicar a essa máquina, um controlador lógico programável, colocar ali as entradas e saídas e ele vai executar o trabalho repetitivo. Nós chamamos isso de automação discreta. Só que aconteceu o seguinte, pessoal, com o avanço da tecnologia e a complexidade de sistemas, principalmente quando são introduzidos operadores matemáticos, por exemplo, P&D em processo proporcional integral derivativo, ou muitos controles com variáveis analógicas. O que são variáveis analógicas? Muitos transmissores de pressão, transmissores de temperatura, transmissores de vazão, enfim. Imagina que você tenha centenas desses elementos, né, em uma refinaria de petróleo. Você não pode, sob hipótese nenhuma, concentrar todas essas informações em um único PLC ou PLCs que trabalhem de forma individual. Isso não funciona. É necessário que você interligue todos os controladores programáveis, né, para que eles conversem entre si e conversem no mesmo idioma. Não adianta colocar ali sem protocolo. Por isso que nós falamos também que seria interessante você conhecer os protocolos de comunicação. Profinet, Fieldbus, Modbus, DeviceNet, CAN Open, Ethernet, Profibus DP, Profibus PA. Esses protocolos seria interessante você aprofundar. Pensa o seguinte, imagina uma refinaria de petróleo. Nessa refinaria, esse é o cenário que nós vamos analisar agora, né? Nessa refinaria de petróleo você tem centenas e mais centenas de variáveis analógicas para serem processadas, centenas e mais centenas de entradas digitais, né? O que você tem que fazer nesse caso? Descentralizar o sistema. Aí é que vem o nome de DCS. DCS. Sistema de controle distribuído ou sistema de controle descentralizado. Eu prefiro descentralizado. Ora, então se eu distribuir os controladores programáveis em toda a minha refinaria, Remote I/O, que nós já aprendemos o que é, fazer com que todos esses equipamentos conversem entre si e enviem essa informação para alguém monitorar, esse é um sistema de controle descentralizado ou distribuído. Eu tenho uma sala de gerenciamento, os monitores, né? Eu tenho alguém supervisionando o sistema. Então, pessoal, já falei aqui que uma característica típica de um sistema descentralizado é quando eu tenho uma sala de supervisão. Perceba que eu tenho todos os equipamentos de campo, eles enviam e trocam informação com os controladores lógicos programáveis distribuídos por toda a refinaria. Esses, por sua vez, armazenam e trocam informação com os servidores, servidor comum, né? E você tem alguém monitorando tudo isso. Então, uma das características de um sistema de controle descentralizado é uma sala de supervisão. Então, nós temos aqui, ó, os supervisórios. Supervisórios. São as telas aqui, ó. Ok? Onde o pessoal fica monitorando ou gerenciando tudo. Pois bem, mas vamos imaginar que nessa complexidade toda há uma necessidade de mudar o parâmetro de um determinado elemento do campo nessa refinaria
Sei lá, esse elemento está a 350, 400 quilômetros da sala de controle. O pessoal não precisa se deslocar até o Remote I/O, até o PLC mais próximo para fazer modificação, porque o sistema é descentralizado. Basta que eu tenha, portanto, junto aqui, ó, ao sistema de supervisório, eu posso ter uma área dedicada para engenharia. Aqui, ó. Esse aqui é um cara dedicado para engenharia. Se eu precisar fazer qualquer intervenção a nível de software, a nível de alteração, eu não preciso me deslocar ao PLC local. Eu posso fazer tudo pela engenharia, pelo sistema dedicado de engenharia. A alteração que eu fizer, eu envio no endereço correspondente. Por exemplo, vamos imaginar que eu preciso fazer uma alteração nesse transmissor de temperatura aqui, ó, sei lá. Transmissor de temperatura, identificação dele. Eu vou colocar aqui, ó, ele é o transmissor de temperatura 0850 KX2, sei lá, um tag dele. Basta que ele entre aqui na alteração do sistema lá na sala de controle, nos equipamentos de engenharia e faça a modificação que ele precisa fazer. Essa é uma característica de um sistema descentralizado. Mas vamos imaginar outra situação. O operador ou supervisor do sistema, ele detecta que era para ter atuado uma determinada válvula. E essa válvula recebeu o sinal, mas não atuou. Ele chama o pessoal da manutenção, né? E o pessoal da manutenção precisa analisar, fazer o que nós aprendemos? Fazer um troubleshooting. Eles precisam, portanto, fazer o troubleshooting. Ora, o que é o troubleshooting? O troubleshooting nós aprendemos soluções de problemas. Então, existe dentro desse sistema um sistema dedicado para manutenção. O pessoal da manutenção, ele vem aqui, ó, esse rapaz aqui que está na supervisão fala, olha, o pessoal da manutenção é o seguinte, eu mandei um sinal para a válvula tal e ela não está respondendo, dá uma olhada para mim. O cara vem, senta aqui, analisa pelo sistema de manutenção, localiza a válvula, o supervisor fala, ó, dá um pulo na válvula tal, no endereço tal, localizado no lugar tal e vê o que tá havendo. O cara vai lá, faz o que tem que fazer, enfim, resolve o problema. Então você tem uma central de gerenciamento, ok? É uma das características do sistema distribuído. Bom, vamos lá. Perceba que eu estou agora, o seguinte, distribuído ou descentralizado por toda a refinaria, eu tenho centenas de PLCs, controladores lógicos programáveis. Próximo do painel lá tem muitos, né? Nós aprendemos o seguinte, ó, uma das características dos DSCs é a redundância, né? Nós estamos falando de uma plataforma de petróleo, uma refinaria de petróleo, onde estão envolvidos centenas de milhares de dólares. Centenas de milhares, como é que eu posso dizer para você? Muito dinheiro envolvido. Então, pessoal, eu não posso ficar parando o processo. Por isso é que eu tenho, por uma questão de confiança do sistema, né, confiabilidade, por uma questão de segurança, principalmente, também, eu tenho redundância. Perceba que eu coloquei aqui, ó, PLC 1A e PLC 1B. Esse cara aqui, ó, com seus CPU, cartão de entrada digital, saída, não importa, eles são idênticos. Então, caso um PLC falhe por algum motivo, o outro já está ali e assume instantaneamente, dependendo da configuração, se for, por exemplo, hot standby. Ok? Então, pessoal, olha só que interessante. Vamos imaginar nesse cenário que deu pau nessa CPU aqui, ó. Por algum motivo, esse rapaz informa a manutenção que o PLC tal parou de conversar. Esse assume instantaneamente, o pessoal da manutenção vem e verifica aqui
que deu um pau na CPU, mas não tem nenhum problema. Por quê? Porque o sistema está em redundância, está tudo dobrado, ó. Ah, e lá nas Remote IOs? Lá na Remote IO, eu também tenho redundância. Perceba que eu coloquei nessas Remote IOs aqui, pessoal, lembra o que é Remote IO? Eu levei para próximo dos equipamentos os meus cartões de entrada digitais, ou seja, eu levei o mais próximo possível dos meus equipamentos os meus cartões de entrada, os meus cartões de saída, funções, etc. Se você quiser entender melhor sobre isso, assista a última aula sobre PLC. Então eu tenho várias Remote IOs também distribuídas pela refinaria. Se der algum problema, não tem muito problema nesse caso, porque eu tenho também a redundância, tá tudo dobrado, né? Deu pau em um, o outro assume. Perceba que eu também tenho redundância nas redes de comunicação aqui, ó, né? Então, essa é uma característica do sistema de controle descentralizado, que é a redundância. Olha só que tem um detalhe. Eu preciso colocar tudo isso conversando. Mas como eu venho repetindo, não adianta eles conversarem em idiomas diferentes. Eu preciso que eles comuniquem no mesmo idioma. Por isso que o pessoal criou os protocolos, né, de comunicação. Por exemplo, vamos colocar esse cara aqui, ó, para conversar nesse sistema aqui em Profinet, ó. Esse cara aqui, ó, eu vou colocar ele, esse cabo aqui que vocês estão vendo, ele é um sistema de comunicação Profinet, ok? Esse daqui de baixo, Profinet também, ó, Profinet. Ora, então agora eu tenho um meio de comunicação entre eles, né? E eles estão conversando no mesmo idioma. Há um protocolo de comunicação. Poderia ser Ethernet também, com endereço IP, aquelas coisas. Vamos pensar o seguinte. Uma das características do DCS, Sistema Controle Descentralizados, numa refinaria, é o controle em loop. Perceba que está tudo aqui fechado, ó. Isso é um loop de controle. Ok? Então essa é uma característica também do DCS. Não tem nada aberto aqui, ó. Tá todo mundo comunicando com todo mundo. Agora é o seguinte, eu preciso enviar a informação dos dispositivos de campo, sensores, válvulas, botões, etc., para atuar no meu sistema e enviar sinais para a supervisão. Então eu preciso também colocar algumas redes de comunicação entre os meus elementos de campo para os PLCs locais. Aí eu tenho outros protocolos, por exemplo, nessa camada aqui, o Profibus PA. Ok? Eu poderia ter aqui também, ó, nesse caso, eu tenho outra rede Profibus DP, por exemplo. Ok? Ora, eu tenho um dispositivo que atua como Field Bus. Então tem vários transmissores que são Field Bus, boto em Field Bus. Ah, eu tenho um servomotor e ele comunica em CAN Open. Bota em CAN Open, tem que colocar ele para trabalhar na linguagem que ele entende, né? Linguagem de comunicação, não estou falando linguagem de programação. Até porque programação não é o escopo do nosso trabalho, nós somos da área de manutenção. Nós fazemos troubleshooting, solução de problemas. Ok? Bom, quem vai fazer a alteração de software é o pessoal aqui da engenharia, ok? Geralmente, pessoal, vamos imaginar esse sistema aqui, ó, ele tem, por exemplo, um PCS7, né, para fazer as manutenções de engenharia. Na tela desse cara aqui, ó, tem o que a gente chama de SCADA, ou escada, né, que é a parte gráfica do sistema. SCADA, aqui está a tela do cara. Agora, por exemplo, eu posso ter aqui na manutenção, por exemplo, eu posso ter o TIA Portal, vocês vão saber o que é, o TIA Portal da Siemens, por exemplo, né? Nesses PLCs aqui, eu posso comunicar com eles usando, por exemplo, o Step 7. Step 7, que é o software da Siemens, né? Para você atuar aqui. Por exemplo, o S7200, S7300, S7400. Esse aqui, ó, é um S7400 da família 400. É um PLC
robusto, né? Então eu consigo trabalhar com com maior número de variáveis digitais e variáveis analógicas. Perceba o seguinte, que dado a complexidade do sistema, eu preciso também ter servidores aqui para armazenamento de dados, uma grande quantia de informações. Então, olha que coisa interessante, eu também coloquei aqui os meus servidores em redundância. Todos eles aqui estão redundantes, é onde eu vou armazenar os dados do processo. Pois bem, resumindo, um sistema de controle descentralizado ou distribuído é um sistema ao qual eu tenho uma rede complexa de equipamentos de automação, conversando entre si através de protocolos de comunicação. Eu tenho, para caracterizá-lo ainda, uma sala de gerenciamento, né? E também eu preciso fazer intervenções quando eu precisar. Preciso fazer intervenções enquanto o sistema está funcionando. Aí eu tenho a sala de engenharia, né? O pessoal da engenharia altera parâmetros, altera os softwares. Bom, junto com tudo isso eu tenho uma sala de manutenção, pessoal, para fazer o hands-on. O que é hands-on? Mão na massa. É o cara que vai lá e trabalha na falha, de fato, através do nosso conhecido troubleshooting. Pessoal, então é o seguinte, a outra característica, é claro, são as redundâncias, né? Devido aos valores financeiros envolvidos e os critérios de segurança, alguns processos não podem parar de jeito nenhum, aí entra a redundância do sistema, onde você tem tudo dobrado, 2 PLC, 2 Remote I/O, 2 cabos de Profibus, 2 cabos de Ethernet e, para resumir, tudo isso em anel. Tudo isso em loop fechado, em loop, né? Bom, é isso. Se você gostou, pessoal, deixa aí o seu like, compartilha, por favor, envie esse vídeo para a molecada da automação, a rapaziada que quer entrar na área de trabalhar embarcado, enfim. Lembrando que faz parte aí do meu cronograma ensinar cerca de 40 a 50 equipamentos de plataformas do tipo rig drilling, ou seja, sondas de perfuração, e também FPSO. Eu vou ensinar isso aqui para quem quer trabalhar embarcado. Vai dar uns 50 equipamentos mais ou menos. Vou explicar certinho como cada um atua, né, do ponto de vista elétrico, automação e hidráulica, né, nesse caso. Os acionamentos desses equipamentos, muitos deles são hidráulica, válvulas, motores, pistões, enfim. É isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilha. Seja bem-vindo no canal. Até a próxima aula.